E aí, tudo pronto para a prova? Se OGM e CRISPR ainda dão aquele nó na cabeça, calma. Chegou a hora de descomplicar tudo isso de vez. Nos próximos minutos, a gente vai passar pelo essencial: as definições, o mecanismo do CRISPR, as vias de reparo do DNA e, claro, aquelas pegadinhas clássicas que adoram aparecer na prova. Vamos nessa? Certo. Vamos direto ao ponto. Nosso roteiro para gabaritar essa matéria tem 5 paradas estratégicas. A gente começa pelo alicerce de tudo, que são as definições, para não ter erro. Beleza, primeira parada, aqui a gente vai firmar a base. Pode parecer óbvio, mas confundir OGM com um transgênico é a armadilha mais comum. Então vamos deixar isso bem claro de uma vez por todas. Então, o que é um OGM? A definição é bem direta. É qualquer organismo que teve seu genoma alterado de propósito usando ferramentas de engenharia genética. A palavra-chave aqui é direcionada. É isso que diferencia um OGM de uma mudança que acontece por acaso na natureza ou pelo melhoramento tradicional, aquele feito com cruzamentos. E essa diferença é crucial. Olha só, o melhoramento tradicional é super lento, leva gerações e só funciona entre espécies que conseguem cruzar entre si. Já a engenharia genética é o oposto. É rápida, é precisa e, atenção, anota aí o alerta de prova número 1. O pulo do gato que sempre cai em prova é este. A engenharia genética consegue quebrar a barreira das espécies. Dá para pegar um gene de peixe e colocar num tomate. Isso é impossível no método tradicional. E o transgênico, aonde entra nessa história? Pensa assim, OGM é a categoria geral, tipo veículos. Transgênico é um tipo específico, tipo carro. Ou seja, todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. E por quê? Porque se a gente simplesmente desliga ou deleta um gene de um organismo sem colocar DNA de fora, ele é um OGM, mas não é transgênico. Simples. Mas como se faz um transgênico na prática? Parece complexo, mas na verdade segue uma receita bem definida. Primeiro a gente isola o gene que interessa e o coloca num vetor. Depois insere esse vetor na célula. Aí vem a seleção, para achar as células que realmente pegaram o gene. A partir de uma delas, a gente regenera o organismo inteiro. E por fim, confirma se o gene está lá e funcionando. Fica o alerta de prova número 2. Decorem essa sequência de 5 passos. As questões adoram descrever esse processo e pedir para identificar as etapas. Agora vamos para a estrela do show, CRISPR-Cas9. É a ferramenta que está revolucionando a biotecnologia. Mas, acredite, o princípio por trás dela é algo que a gente já conhece bem: a boa e velha hibridação de ácidos nucleicos, o pareamento de bases. O sistema todo funciona como um GPS com uma tesoura acoplada. Primeiro, temos o RNA-guia, o gRNA. Ele é o endereço que a gente programa para achar o local exato. Depois, a proteína Cas9, a tesoura molecular. Sozinha, ela não faz nada. E aí vem a senha, a sequência PAN. A Cas9 precisa achar essa senha do lado do alvo para poder cortar. O reconhecimento acontece quando o complexo todo acha a senha e o gRNA se encaixa no DNA. Aí sim, vem o corte. Com tudo alinhado, a Cas9 corta a fita dupla do DNA. Agora, atenção máxima, alerta de prova número 3. O que funciona é o complexo gRNA Cas9. Um dá o endereço, o outro corta. E o alerta de prova número 4, que é fundamental: sem a sequência PAN não tem corte. A Cas9 pode até achar o alvo, mas se a PAN não estiver ali do lado, ela não é ativada. É a chave de segurança do sistema. Ok, a Cas9 fez o trabalho dela, o DNA foi cortado. E agora? A partir daqui, a célula entra em modo de alerta e ativa os seus próprios mecanismos de reparo. E é nesse momento que o resultado final da edição é definido, porque existem 2 caminhos principais que ela pode seguir. A célula está numa encruzilhada. De um lado, a via NHEJ. Pensa nela como um reparo de emergência, rápido, mas meio desleixado. Ela só junta as pontas quebradas e quase sempre comete errinhos. Do outro lado, a via HDR. Esse é o reparo de precisão, mas para funcionar, ela precisa de um molde de DNA para copiar. Agora os alertas de prova. Alerta de prova número 5. Se o objetivo é inativar um gene, dar um knockout, a gente quer que a célula use a via NHEJ. O erro dela é o nosso acerto. Já o alerta de prova número 6. Se o objetivo é corrigir uma mutação ou inserir um gene com precisão, a via HDR é indispensável. E para isso é obrigatório fornecer um molde de DNA. Sem molde, não tem HDR. A gente editou o gene, a célula consertou, acabou? De jeito nenhum. Agora vem uma parte super crítica, a validação. A gente precisa ter certeza absoluta de que a edição funcionou como planejado e que não fizemos nenhuma bagunça no resto do genoma. E como se valida isso? É um conjunto de checagens. A gente precisa sequenciar o DNA para confirmar a mudança no alvo. Depois, analisar a expressão para ver se a mudança teve o efeito funcional esperado.
Aí, isso é muito importante, procurar por cortes indesejados, os off-targets, e, por fim, analisar o mosaicismo, ou seja, a porcentagem de células que foi editada. E aqui vem o alerta de prova número 7. Uma validação completa tem que checar 3 coisas: o sucesso no alvo, on-target, os erros fora do alvo, off-target, e a eficiência da edição, mosaicismo. Agora, uma olhada nesse quadro. Isso aqui é basicamente um mapa das armadilhas mais comuns em provas. Confundir OGM com transgênico, esquecer da PAN, achar que o gRNA corta DNA, são erros clássicos que podem custar uma questão. Dê uma boa olhada em cada um, porque a chance de um deles aparecer é enorme. Tudo bem? Vamos entrar no modo caça-pegadinhas. Vou soltar umas frases que parecem super verdadeiras, mas que têm um erro conceitual escondido. É o teste final para ver se os conceitos estão firmes. Primeira, o CRISPR sempre edita 100% das células. Falso. Seria ótimo se fosse, mas na realidade a eficiência varia muito. O resultado é quase sempre um mosaico, uma mistura de células editadas e não editadas. Segunda, a sequência do gRNA sozinha garante a especificidade. Falso de novo. O gRNA é o endereço, sim, mas a Cas9 só vai cortar se encontrar a senha PAN do lado. É uma checagem dupla. Essa é clássica. O CRISPR é uma tecnologia inventada por humanos. Errado. A gente não inventou, a gente descobriu e adaptou. O CRISPR é um sistema imunológico natural das bactérias, uma arma que elas usam para se defender de vírus. Próxima. Para corrigir uma mutação, basta que o CRISPR corte o DNA. Falso. Se a gente só cortar, a célula provavelmente vai usar a via NEJH, que é cheia de erros. Para corrigir de verdade, a gente precisa fornecer um molde de DNA e fazer a célula usar a via HDR. Agrobacterium é apenas uma praga de plantas. Para um agricultor, talvez, mas para a biotecnologia é falso. Ela é uma ferramenta poderosíssima, uma espécie de seringa natural que a gente usa para criar plantas transgênicas. Efeito fora do alvo significa que o alvo pretendido não foi cortado. Cuidado com essa, é o contrário. Significa que o alvo principal foi cortado, mas a tesoura cortou também em outros lugares parecidos onde não deveria. Essa volta para o começo, um OGM sempre contém genes de outra espécie. Falso. Lembra da nossa primeira definição? Se a gente só deleta ou modifica um gene que já estava lá, já é um OGM. E essa é muito, muito importante. A edição da linhagem germinativa afeta apenas o indivíduo tratado. Completamente falso. Editar células germinativas, como espermatozoides e óvulos, significa que a mudança será herdável, passada para todas as gerações futuras. E aqui vai o alerta de prova número 8. Diferenciar a edição somática, que não é herdável, da germinativa, que é herdável, é fundamental e é o centro de todas as discussões éticas sobre o tema. E a última, um vetor perfeito garante a expressão da proteína? Falso. A gente pode fazer a nossa parte perfeita, mas a biologia da célula tem suas próprias regras. A célula pode simplesmente não gostar dos códons do gene novo e traduzir a proteína de forma muito ineficiente, ou nem traduzir. E para a gente fechar e garantir que tudo ficou na cabeça, aqui está o resumo do resumo, a nata do que precisa ser lembrado. A diferença entre melhoramento e transgenia, a dupla CRISPR, a senha PAN, a escolha entre NHJ e HDR, a validação tripla e a diferença crucial entre edição somática e germinativa. Se esses 6 pontos estiverem claros, o sucesso na prova está muito mais perto. Agora é revisar mais um pouco e ir com confiança. Ótimo estudo!